Então, nesse último bloco, a gente falou um pouco da estrutura do Ministério Público. Vamos relembrar, o Ministério Público no Brasil é dividido em dois blocos principais, que o primeiro bloco é o Ministério Público da União e o segundo bloco dos Estados. O da União tem 4 vertentes, quais são? MPF, MPT, MPM, MPDFT, beleza. E a gente falou um pouco da estrutura, quem compõe esses ministérios públicos, que são procuradores, promotores de justiça, depois procuradores e assim por diante. E a chefia. A gente chega no assunto que é importante, que pode, já caiu mais de uma vez, não é difícil de cair, para ver se vocês entendem mesmo a estrutura do próprio Ministério Público, que é a chefia dos ministérios públicos. Hoje, quem é o chefe do Ministério Público da União? Nós já falamos. O PGR, que é o Procurador-Geral da República. E do Ministério Público dos Estados são os PGJs, que são os Procuradores Gerais de Justiça. Beleza. Para ser promotor de justiça, tem que passar no concurso. E para ser Procurador-Geral da República, tem concurso para isso? Não. É um cargo de indicação política. Então vamos lá. O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, que é indicado pelo Presidente da República e é submetido a uma sabatina, a uma entrevista no Senado Federal e aprovado pelo voto de maioria dos senadores. Então, como funciona? O Presidente da República indica um nome, o Senado Federal faz o convite, submete na sabatina, submete a essa entrevista na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. A CCJ vota, se ele é aprovado, o Senado Federal inteiro tem que aprovar o nome dele. E aí ele é submetido a uma votação geral de maioria simples. Hoje são 81 senadores, então 42 votos aprovam um Procurador-Geral da República. Quais são os requisitos, isso é importante anotar, para ser Procurador-Geral da República? São 2. Primeiro, tem que ser um procurador de carreira, ou seja, diferentemente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que pode ser qualquer pessoa brasileira, nata, maior de 35 anos, com ilibada reputação e notório saber jurídico, esses são os critérios para ser ministro. O Procurador-Geral da República deve ser um procurador de carreira, ou seja, ele deve ser concursado, seja ele procurador da República, seja ele procurador regional da República, seja ele subprocurador, mas deve ter de carreira, de qualquer um dos ramos, tá? MPF, MPT e assim por diante. E deve ter mais de 35 anos. Essa idade, esse tal dos anos, né, de ter mais de 35 anos, também é uma coisa que a gente observa para ser ministro do Supremo, para ser ministro de Tribunal Superior. E é uma coisa que a Constituição trouxe, mais ou menos assim, vamos supor que quem tem 35 anos é uma pessoa madura, né? É uma pressuposição de amadurecimento, tá? Pressuposição, porque a gente sabe que tem gente de 35 que não tem 20 na cabeça e tem muita gente de 20 que tem 40 também, né? Que é até chato um pouco. Mas enfim. Qual é o procedimento? Já expliquei. Nomeação pelo Presidente da República, aprovação pelo Senado Federal por maioria de votos. Estão anotando isso? Oi? Dani, deve até ter, mas eu não anotei, eu não estou lembrando de cabeça. Eu posso te falar depois. Desculpa. Se alguém procurar para mim... Oi? Aprovação por maioria absoluta de votos. Então tem que ser 81 dividido por 2, dá 40,5. Aliás, dá 40,5, né? Isso aí. Então 41 votos, aliás, já aprova um Procurador-Geral da República. O mandato, aliás, isso é importante. Tem um doutrinador, que eu não me lembro agora quem é, salvo engano é o José Afonso da Silva, que ele diz que mandato é uma palavra errada. Porque mandato é eletivo, ele não é eleito, ele é indicado, certo? Então, se não é eletivo, não é mandato. O termo certo é investidura. Ele é investido no cargo de Procurador-Geral da República. Enfim, essa investidura dele tem o tempo o mandato, né? Tempo de 2 anos. Então ele é investido por um mandato de 2 anos. Seria nomeado, então, investidura de concurso? Não necessariamente. A investidura é o Estado te dar uma atribuição.
Seja ela depois de um concurso público ou seja ela depois de uma indicação. Não necessariamente. A investidura não decorre necessariamente de concurso. Os desembargadores que entram pelo 5º constitucional são investidos de jurisdição, mas eles não entraram por concurso, entraram por indicação também. Certo? Mas só nesse caso tem... Não, o que é ser investido? É receber atribuições do Estado. Eu estou investido, vamos supor, eu quero ser juiz. Então eu vou ser investido de jurisdição. Depois de um concurso público. Excepcional é excepcional, né? Isso, é uma criação do ordenamento jurídico. Isso. Beleza? Então vamos lá. A investidura dele é para um período de 2 anos e há possibilidade de recondução. Exemplo prático disso foi o nosso Procurador-Geral da República atual, que é o Rodrigo Janot, que foi investido novamente para mais 2 anos. Atenção, não há limite de reconduções. Então vamos supor, ele foi investido para 2 anos, foi investido para mais 2 anos e pode ser até o final da carreira dele, até o limite máximo do servidor público, que hoje é 75 anos, certo? Não há limite de investiduras, de prorrogações. Uma pergunta, uma vez que o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral da República foi investido, é possível que ele seja desinvestido? É possível sofrer um impeachment? Sim? Beleza. É possível, sim. Alguém sabe quais são as características para esse impeachment do Procurador-Geral da República? Primeiro, ele deve ter cometido crime de responsabilidade, assim como o Presidente da República, os ministros do Supremo, enfim, todos que são, que podem ser responsabilizados pela lei de responsabilidade, sabe? Pela lei de crimes de responsabilidade. Ele deve ter cometido um crime de responsabilidade. É só procurar a lei depois, que eu não me lembro agora. Mas pode jogar no Google. Lei, crime, responsabilidade, Planalto. Vai aparecer lá o primeiro link. O Presidente da República vai iniciar o processo de impeachment dele. É o Presidente da República que falou, eu te indiquei, eu te tiro daí. Certo? E denuncia ele perante o Senado Federal, que por maioria absoluta de votos, destitui o Procurador-Geral da República. Certo? Então, se perguntarem, é possível a destituição do Procurador-Geral da República ou do Procurador-Geral de Justiça? Sim. Só que, atenção, do Procurador-Geral da República deve ter cometido crime de responsabilidade, o Presidente da República deve fazer a denúncia perante o Senado Federal, que delibera por maioria de votos. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? E o Procurador-Geral de Justiça, já que a gente falou dele? Ele é o chefe de qual Ministério Público? Estadual. Então existe só um Procurador-Geral de Justiça no Brasil? Não, ele existe um em cada estado, certo? Quais são os requisitos para ser Procurador-Geral de Justiça? Você deve integrar a carreira do Ministério Público Estadual, ou seja, você deve ser um promotor de justiça ou um procurador de justiça, e há um diferencial, não tem idade mínima. Para ser Procurador-Geral da República, tem idade mínima de quanto? 35. E para ser Procurador-Geral de Justiça? Não tem. Teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal, chegou para lá o Madin, e o Supremo disse o seguinte, não precisa observar o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? Vamos relembrar um pouco de direito constitucional. O que diz a Constituição Federal deve dizer a Constituição estadual e as leis orgânicas dos municípios. Nesse caso, o Supremo entendeu que não. Entendeu que é uma particularidade de cada estado. Certo? Que isso não se submete ao princípio da simetria. Então, o único requisito para ser Procurador-Geral de Justiça é ser integrante de carreira do Ministério Público. Certo? Como se dá a nomeação? A nomeação não é igual à do Procurador-Geral da República. E esse aqui é o mais interessante para vocês. Afinal, vocês estão prestando um concurso para o Ministério Público Estadual. O Procurador-Geral de Justiça é integrante do Ministério Público de carreira. Ele vai ser eleito pelo colegiado de promotores. Então vai ter uma eleição. Todos os promotores e procuradores de justiça vão votar quem eu quero que seja Procurador-Geral de Justiça. Votou. Os 3 nomes mais votados, os 3 nomes, vai ser elaborada então uma lista tríplice.
os 3 nomes serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo Estadual, que é o governador do estado. E o governador do estado escolhe dentre esses 3 nomes. Qual que é o costume? Ele pode escolher qualquer um desses 3 nomes, mas qual que é o costume? Que ele escolha o mais votado. Tá? É o costume que ele escolha o nome mais votado. Uma questão assim, de respeito à própria instituição. Já houve casos que isso não aconteceu, não é no Brasil inteiro, porém aqui no estado de São Paulo, pelo menos as últimas gestões, tem respeitado o nome mais votado. Também foi feita uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, questionando esse sistema de indicação. Falando, mas se para ser procurador tem que ser indicado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado Federal, não seria justo que no estado fosse indicado pelo governador e sabatinado pela Assembleia Legislativa? O Supremo disse que não. Fica a critério dos estados elegerem os requisitos para eleger o Procurador-Geral de Justiça. Tá? Então, nomeação através de uma lista tríplice e aprovação pelo chefe do Poder Executivo. O mandato. Qual é o tempo de mandato? Mesmo do Procurador-Geral da República. 2 anos. Com a diferença de que só pode ter uma recondução. Enquanto o Procurador-Geral da República pode ser infinitamente eleito, o Procurador-Geral de Justiça só pode ser uma vez reeleito. Beleza? A destituição do Procurador-Geral de Justiça é possível? Sim ou não? Sim, se é com o Procurador-Geral da República, também é com o Procurador-Geral de Justiça. Qual é o procedimento? Agora o procedimento é diferente. Enquanto que o Procurador-Geral de Justiça deve cometer crime de responsabilidade, ser denunciado pelo Presidente da República perante o Senado Federal, o Procurador-Geral de Justiça deve receber, vamos lá. O Procurador-Geral de Justiça, para ser destituído, deve ser processado perante a própria Assembleia Legislativa. A própria Assembleia inicia o processo de destituição e a própria Assembleia vota e aprova por maioria de votos, certo? A destituição. Não tem a participação do governador do estado e não há a taxatividade de haver cometido crime de responsabilidade, certo? Alguma dúvida? Legal. Garantias do Ministério Público. Isso também é outra coisa que cai a rodo na prova de vocês. Quando a gente fala em se tornar membro do Ministério Público, a gente fala em ser investido pelo Estado do poder de atuar em nome dele, né, na defesa das instituições democráticas, do ordenamento jurídico, dos direitos sociais, direitos individuais indisponíveis. Mas, para isso, o Estado deve garantir algumas coisas para você, membro do Ministério Público, para que você possa atuar e ter todos aqueles seus princípios preservados. Quais eram os princípios? Alguém ajuda a me relembrar? Primeiro princípio da unidade. O segundo princípio da indivisibilidade. O terceiro princípio da independência funcional. E o quarto princípio do promotor natural. O Estado, para garantir o cumprimento desses princípios e o seu trabalho, para que ele seja imparcial, eficiente, assim por diante, a Constituição instituiu uma série de garantias ao Ministério Público. São 2 frentes de garantias que vocês podem anotar. A primeira são as garantias institucionais, ou seja, a instituição Ministério Público tem essas garantias. E o segundo são as garantias aos membros do Ministério Público, são garantias individuais. Vamos lá, as garantias institucionais. São 3. A primeira é a garantia para autonomia funcional. Eu acho melhor eu falar as 3 e depois eu explicar, tá? Autonomia funcional. A segunda, autonomia administrativa. E a terceira, autonomia financeira.
O que é autonomia funcional? Alguém sabe me dizer? Autonomia funcional, autonomia para funcionar. O que vem na cabeça? Autonomia no exercício da função significa que ele não precisa obedecer a ninguém. Significa que ele é independente de qualquer poder. Ou seja, o poder executivo, o poder legislativo, nem o poder judiciário tem autoridade sobre o Ministério Público. Segundo, autonomia administrativa. Significa dizer que o Ministério Público tem autonomia para se gerir, para se administrar. Como assim? Quem decide que tem que abrir concurso para estagiário? Quem decide que tem que abrir concurso para promotor de justiça? Quem decide que está faltando papel higiênico nos banheiros do Ministério Público? Que tem que comprar mais? O próprio Ministério Público. Ele não vai ter que pedir para o Poder Executivo para abrir concurso. Ele não vai precisar pedir para comprar papel higiênico. Não. Ele tem autonomia de mandar fazer essas coisas. E isso decorre também da autonomia financeira. O Ministério Público tem o seu próprio dinheiro. Ele não vai precisar ficar implorando lá, por favor, deputado, libera uma emenda pra gente. Por favor, presidente, libera uma graninha. Não precisa. Ele tem a própria grana, que é garantida através de lei. Ou seja, o Ministério Público elabora a própria lei orçamentária e envia para a Assembleia ou para o Congresso Federal, e lá serão reservados os recursos para que ele possa gerir. Isso é óbvio. Por quê? Vamos supor que o Procurador-Geral de Justiça está investigando o próprio governador do estado. E aí o governador do estado fala, peraí, eu não posso destituir esse cara. Ó, que sacanagem, né? Eu que elegi o cara e o cara está me perseguindo. Mas beleza, vamos deixar isso de lado aí, não vou nem considerar. Então, eu elegi o cara, já está de sacanagem comigo. Eu não posso tirar o cara. Ah, já sei. Vou apertar o trabalho dele. Vou parar de passar dinheiro para ele, para o cara se danar, para a instituição dele se estourar, e aí o cara nunca mais vai ser eleito. Ninguém vai votar nele e vão falar que é ele. Imagina, seria uma perseguição política, o procurador-geral não conseguiria fazer o próprio trabalho. Então, para fazer isso, a Constituição garantiu a autonomia financeira, certo? Quais são as 3 autonomias do Ministério Público? Funcional, administrativa e financeira. Beleza. Aos membros do Ministério Público também são garantidas, também são asseguradas algumas garantias constitucionais. Também são 3. Só para vocês saberem, são as mesmas garantias dadas aos magistrados, aos juízes. Ou seja, as garantias constitucionais que os juízes têm, os membros do Ministério Público, ou seja, os promotores e procuradores, também têm. São 3. Alguém sabe? Porque são as mesmas dos juízes, vocês já viram. Inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade. Excelente. Vamos explicar uma por uma? O que é a vitaliciedade? Quem pode me dizer, em palavras sábias? Ele não pode ser mandado embora. Em rápidas palavras, excelente. Ele não pode ser mandado embora. Mas também não é tão fácil assim. Imagina um promotor de justiça, que ele fala, agora eu sou promotor, agora, acabei de passar no concurso, o cara não está nem com a carteira. Porque quando você vira promotor de justiça, você ganha uma carteira, igual você ganha da OAB, igual você ganha uma carteira de... É igual um passaportezinho vermelhinho, do MP vermelho, eu não sei dizer, da OAB, lá escrito Ministério Público, agora eu sou promotor de justiça, nem ganhou, ele fez o recorte do nome dele lá do Diário Oficial de Justiça, colocou dentro da carteira, vai dar carteirada, agora o negócio vai ficar bom. E aí o cara pronto a rodo. Aí ele não pode ser mais mandado embora? Não é bem assim que funciona. Vamos lá. Para adquirir a vitaliciedade, ele deve ter trabalhado, no mínimo, quanto tempo? 2, 3, 2 ou 3? 2 ou 3? 2 anos. Ele deve ter trabalhado no mínimo 2 anos enquanto promotor ou procurador substituto. Ele vai ser avaliado internamente, certo? Vai ser passado por uma avaliação interna, não é um novo concurso, não. O cara trabalhou direitinho, não faltou, tal. A partir desse momento, que ele ganha 2 anos e é feita a avaliação interna, ele é vitaliciado. A partir de 2 anos, ele é vitaliciado. Ok. Aí, a partir de 2 anos, aí ele já está lá com a carteira, trabalhou 2 anos certinho, não faltou um dia, fez todas as coisas direitinho. Aí ele fala, agora eu vou tocar o terror nesse barco. Agora eu não posso ser demitido mesmo, tô ganhando bem, tô ganhando 25 mil reais por mês. Então agora eu vou tocar o terror.
Aí ele pode fazer isso tranquilão, assim, você, vou dar um tiro aqui no seu pau, agora você também, pau, não pode ser demitido, você preso, você promotor lá dentro da cadeia. Se ele for promotor dentro da cadeia, o que vocês acham que vai acontecer com ele, né? Não vai ser muito legal. Mas enfim, o cara vai tocar o terror, aí ele não pode ser demitido nunca mais? Não. A vitaliciedade significa que o processo de demissão dele é muito mais rígido. Significa dizer que ele só pode ser demitido por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, o Estado vai precisar processar ele para demitir ele. Por que isso é diferente, por exemplo, do servidor público? O servidor público tem estabilidade. Todo mundo já ouviu falar nisso. O servidor público tem estabilidade. Significa que o servidor público não pode chegar lá, sei lá, o prefeito não gosta do cara que trabalha lá na área de fiscalização. Votei no outro mesmo, então você está demitido. Não, isso não pode acontecer. Ele tem que ter cometido falta funcional, tem que receber um processo administrativo e no final do processo administrativo, se o caso, ele pode ser demitido. E ainda, o processo administrativo, se o servidor achar que foi injusto, ele pode discutir na justiça o processo administrativo. Beleza? Com o juiz e com o promotor não, porque eles são vitalícios. Significa que não é procedimento administrativo que demite eles, é um processo judicial, certo? E o processo judicial, só a sentença não demite ele. Ele também tem o direito, mas não é de rediscutir. Ele tem o direito de recorrer às instâncias superiores. E só depois do trânsito em julgado, ele vai perder o cargo. Beleza? Esses são os efeitos da vitaliciedade. Inamovibilidade. Eu acho que eu acabei já falando da inamovibilidade. Deixa eu tirar rapidinho, porque está realmente quente. Está gelado aí, porque aqui na frente está quente. O que é inamovibilidade? Eu já expliquei isso. Não pode mudar de lugar, salvo se ele necessitar. Exatamente. Regra geral, ninguém me tira daqui, a não ser que eu queira. Regra geral. Por que regra geral? Tem exceções? Tem, né, Iago? Senão você não tinha falado, né? Tem exceções. Quais são as exceções? Alguém sabe me dizer? Quem falou? Peraí, fala mais alto. Fala. Pode falar que tá certo. Não, fala alto que eu não tô te ouvindo. Interesse público. O promotor de justiça ou o juiz, porque também é uma garantia dele, podem ser removidos em razão do interesse público. Quem detecta esse interesse público? Quem fala, olha, de fato, sim, sem perseguição nenhuma, de fato eu acho que ele faria um trabalho melhor lá, ou está precisando de ajuda em outro lugar. Quem detecta esse interesse público? O Procurador-Geral de Justiça, certo? E aí o Procurador-Geral de Justiça olhou e falou, olha, interesse público, bora vazar o cara daqui. Assim que funciona? Não. Vai ter um procedimento administrativo provocado pelo Procurador-Geral de Justiça e para ser deferida essa movibilidade dele, esse relaxamento da inamovibilidade dele, tem que ser aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público em votação secreta de 2/3. Ou seja, ele tem que passar por uma votação, 2/3 do Conselho Superior do Ministério Público tem que aprovar que ele saia de cena, que ele perca essa inamovibilidade, certo? Beleza? Tranquilo? 2/3 do Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão interno do Ministério Público, certo? É um órgão assim como se fosse a presidência, que eu não me lembro agora da composição, mas basicamente assim, o Procurador-Geral de Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, o Decano do Ministério Público e mais uma galera lá que eu não lembro quem tá, certo? Aí a gente descobre aí depois. Mas assim, 2/3 tem que aprovar que aquele promotor perca a inamovibilidade e vá para o outro lugar, certo? E se falarem para ele sair e ele falar tranquilo que sai? Mesmo assim vai ter esse processo? Então, mas aí decorre da vontade dele. Entendeu? De verdade, é sempre comum perguntar. Tipo, a gente está precisando de você aqui, você pode vir? Os caras falar de boa? Não, tranquilo. Não tem problema. Mas se ele falar, daqui não, bater o pé, daqui não sai, daqui ninguém me tira, só com procedimento administrativo. Beleza? Vamos lá. E por fim, a irredutibilidade de subsídios, que eu acho que é a mais tranquila e que foi uma das primeiras que vocês lembraram. O subsídio, que é o vencimento, a bufunfa, o salário dele, num termo genérico, porque subsídio é um termo administrativo, tá? Não pode falar que ele é juiz, promotor, funcionário público em geral não recebe salário, recebe
vencimentos, tá? E o promotor e o juiz, mais especificamente, subsídios. Por que subsídios? Porque engloba tanto os vencimentos quanto as ajudas e assim por diante, tá? Não pode reduzir, por uma razão óbvia, para não ter perseguição. Ó, você está ganhando 25 mil, chega o prefeito lá, que é amigo do governador, pô, promotor, você está ganhando bem, você está me perseguindo, né? Está ganhando bem, né? Seria uma pena você ganhar, sei lá, metade, né? Não. Aí para preservar também o princípio do promotor natural, da independência funcional, tem a irredutibilidade de subsídios. Tranquilo? Impedimentos ou vedações. O que são impedimentos ou vedações? A partir do momento que você assume o cargo como membro do Ministério Público, você não pode fazer algumas coisas. E eu não estou falando, igual falei aqui mais cedo, de tocar o terror. Estou falando de umas coisas mais relacionadas ao exercício da sua profissão. Vou te dar um exemplo muito simples. Você já viu o promotor de justiça advogando? Ele era advogado, passou no concurso, continuou advogando? Não. É um impedimento ao exercício. Para que ele seja promotor, ele não pode mais advogar. Isso é um exemplo. Certo? Mas tem vários outros, 6, que precisa estar na cabeça de vocês. Beleza? São vedações aos membros do Ministério Público. 1. Receber a qualquer título ou pretexto honorários ou custas processuais. Então, vamos supor, vocês já estão no 3º, 4º ano, tá, então já tiveram o início do processo civil. No final do processo civil, por exemplo, eu sou advogado, como eu disse, da Dani e processei o João. Eu ganhei a causa contra o João, aliás, a Dani ganhou a causa contra o João. O juiz vai condenar o João a pagar danos morais para a Dani e vai dar um bônus, aspas, para o advogado, que são chamados honorários de sucumbência, está no artigo 20 do Código de Processo Civil atual. Lá vai falar que no final da causa, aquele que ganha vai receber um bônus para o advogado de 10% a 20% do valor da condenação. Então, se a Dani ganhou 10 mil reais, o juiz fala, honorário de sucumbência, 10%. Aí eu vou lá, felizão de advogado, e ganho 1.000 reais. Quanto que o João vai ter que pagar? 10 mais 1.000, 11 mil. 10 para ela, 1.000 para mim. Além dos honorários comuns, tá, galera? Vocês que vão tudo se formar advogado, né? Aquela chique que fala, tá fazendo advocacia, vai se formar advogado. Não pode confundir honorário de contrato, que é aquele que o seu cliente vai te pagar porque você está trabalhando, com honorário de sucumbência. Uma coisa não se confunde com a outra. E o honorário de sucumbência é seu. Porque o cliente vê lá 11 mil depositado e falou, ô louco, não era 10, ganhei tudo isso. 1.000 é meu. Beleza? O promotor de justiça pode? Ele ganhou a ação. Moveu uma ação contra o prefeito, ganhou a ação. Ele pode ganhar honorário de sucumbência? Não pode. Não pode. Beleza? Por expressa disposição constitucional. Também não pode receber custa processual, nem pagar. O Ministério Público é isento das custas processuais. Por uma razão óbvia, ele defende a sociedade. Quem banca o Ministério Público é a própria sociedade. E se ele paga para quem? Para o Estado, que é a própria sociedade. Não tem sentido, entendeu? Ele, para defender a sociedade, vai pagar para a sociedade, para ir para a sociedade. Não tem sentido. Resultado, o Ministério Público é isento de custas. Se ele é isento de custas, o promotor não precisa ficar trabalhando com dinheiro. Se vê promotor trabalhando com dinheiro, tá estranha a coisa. Beleza? Segunda vedação ou impedimento. Ele é impedido de exercer a advocacia. Há exceções? Só depois que aposentar? Alguém abre na Constituição Federal, lá no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 29, parágrafo 3º, por gentileza. Não é da Constituição, é da ADCT. É lá no anexo da Constituição. Alguém me ajuda, por favor? É no finalzinho da Constituição. Quer ver? Posso vir aqui? CF.
Aqui, ó, DCT, beleza. Procura aí pra mim o artigo 29, parágrafo 3º, achou? Lê pra mim bem alto, Dani. Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Certo. Então, o promotor que fosse promotor na data da promulgação da Constituição, ele poderia escolher ser beneficiado pelo regime que a Constituição anterior trazia para ele. Constituição anterior, certo? Se ele optasse as vedações da Constituição anterior, dizia o seguinte: nos casos em que não haja defensoria pública, nem advocacia na cidade, for causa de pessoas muito pobres, o promotor de justiça pode advogar para aquela pessoa. Mas veja, isso não vale para hoje. É difícil você ter um promotor hoje na ativa que era promotor em 88. Se ele já era promotor em 88, vamos imaginar que ele foi aprovado num concurso de 87. 30 anos de serviço, ele está para se aposentar. Não está? Tá para se aposentar. Então, ou seja, é muito difícil de acontecer isso. Certo? E só aqueles que optaram pelo regime anterior. Só para falar, o regime atual é muito melhor. Tá? Tem mais garantias. Porque o regime anterior é de um regime ditatorial, que não era muito legal o promotor ficar se inserindo nos negócios do Estado, né? Então, assim, existe esse caso hoje? Eu, particularmente, não conheço. Nunca ouvi falar, nem na internet que eu pesquisei para saber se existia. Eu acredito que não exista. Mas, ou se alguém escolheu, já deve ter sido aposentado, porque assim, já estou para sair mesmo, já era 88, estou para sair mesmo. Então eu escolho continuar. Resultado, naquele caso, era permitido esse tipo de advocacia. E não era nenhuma advocacia, era quase uma assistência judiciária. Vocês estão entendendo? Não era uma advocacia assim, vou advogar, vou abrir um escritório. Promotor de justiça, FIT advocacia. Não podia, tá? É uma exceção muito rara. E a gente pode falar, então, mas assim, a regra geral é que o promotor de justiça, os membros do Ministério Público não podem advogar, exercer advocacia, tá? Regra geral de 99,9999% dos casos. Não pode advogar. O Sony disse assim, mas e depois de aposentar? Depois de aposentar, ele não é mais promotor, certo? Ele deixa de ser promotor. Só que você tem que pensar o seguinte, o cara não é mais promotor. Eu sou promotor aqui em Lorena e eu trabalho há 30 anos aqui em Lorena. O juiz me conhece, já vi 3 juízes aí, os advogados já nasceram, formaram, morreram, os filhos dos advogados estão aí, conheço todo mundo. A população toda me conhece, porque eu sempre fiquei aqui. Aí eu me aposentei, que delícia, agora eu vou me aposentar, mas eu não quero parar, porque, sei lá, eu sou bacana, estou com a saúde legal, vou continuar trabalhando, vou exercer advocacia. E aí eu coloco um anúncio na frente da minha casa. Eu, Iago, que a cidade toda me conhece, que eu era promotor, sou advogado. Vocês acham que vai acontecer o quê? A população vai procurar outros advogados? Não, aquele cara era promotor, hein? O cara lá, porreta, vou lá. Morreu a concorrência dos advogados, eu conheço toda a juizada, morreu a imparcialidade, enfim. Para evitar todos esses rolos, existe uma tal de quarentena. Alguém já ouviu falar nesse termo? Da quarentena? Significa o quê? Que eu até posso ser, eu promotor aposentado, até posso ser advogado. Porém, não no lugar que eu trabalhava, certo? Que eu era promotor. Se eu quiser ser... Não, mas eu quero muito ser advogado na cidade onde eu era promotor. Ok, mas você vai ter que esperar 5 anos. Esse é o período de quarentena, certo? Isso está previsto no artigo 95 da Constituição Federal, que depois vocês dão uma lida. Tanto o promotor quanto o juiz, tá? Se o juiz se aposentar e quiser ser advogado, pode, mas tem que esperar a quarentena, ou ele exerce em outro lugar que não onde ele estava, certo? Beleza? Beleza. Terceira vedação ou impedimento aos membros do Ministério Público: exercer qualquer outra função pública, salvo uma no magistério. Ou seja, o promotor de justiça, o procurador de justiça,
o procurador da República não pode exercer outra função pública. Ah, é que eu sou formado em Direito e Medicina e eu passei num concurso para ser procurador da República e médico do INSS. Dá certo isso aí? Não vai dar, tá? Não pode. Ele só vai poder ser promotor de justiça ou procurador da República e pode ser professor numa faculdade, em um cargo, certo? Então ele pode, olha, eu passei aqui, eu sou formado em Direito, tenho doutorado, passei aqui no meu concurso para procurador da República e também passei no concurso para ser professor da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas, da Unital, que a Unital é municipal. Posso ser professor? Pode. Um cargo é a única exceção admitida, certo? Impedimentos ou vedações. Exercer atividade político-partidária. Essa vai ter um caso que é da hora, daqui da região. Região assim, leia o estado, tá? Que é famoso. Alguém já ouviu falar, com certeza já, porque a Luzia ama ele, no tal do Dr. Fernando Capês. Fernando Capês é o quê? Alguém sabe de profissão? Promotor de justiça. E hoje ele trabalha com o quê? Deputado estadual. Aí você fala, ih, caramba, mas como que ele exerce atividade político-partidária se ele é promotor de justiça? Vamos lá. Vou falar a regra geral hoje, vou falar do caso do Capês, tá? A regra geral hoje é a seguinte: se eu, promotor de justiça, quero me candidatar a qualquer cargo eletivo, eu devo me exonerar, certo? Então eu quero me candidatar, eu vou ter que sair. Só que acontece, o Fernando Capês, ele era promotor, ele foi aprovado no concurso público em 88, antes da Constituição, ou seja, sob o regime da Constituição antiga. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, entendeu que ele tinha o direito adquirido a não precisar se exonerar do cargo de promotor para se candidatar, que ele precisaria simplesmente se afastar de suas funções. Então ele pediu um afastamento formal, se candidatou, ganhou e hoje é deputado há muitos anos já, né? Virou profissão. Hoje em dia é o quê? Ah, eu sou deputado, né? Você não é mais dentista, você não é mais professor, você é deputado, é de carreira já o negócio, né? Aliás, para quem tiver interesse, o Luiz Flávio Gomes, que é um doutrinador de penal, tem uma página, tem um projeto de lei que ele quer levar, tal, que chama Não ao Político Profissional. É um abaixo-assinado que está na internet, faço já propaganda para o LFG, entrem e assine. Essa para quem concorda com isso, porque ele diz que o mal de toda a corrupção é você perpetuar o cara no poder, enfim, procurem isso depois, o que isso tem a ver com a nossa aula? Nada. O Fernando Capês é exceção porque ele era promotor de justiça antes da nova Constituição. Sob o regime da nova Constituição, só pode o promotor de justiça candidatar a cargo político eletivo se pedir exoneração. Depois que ele se aposentou, ele pode exercer a advocacia, só que o do juiz é 3 anos mesmo. É que está escrito aqui na Constituição. Então, perdão, eu falei 5 anos? Então são 3. Perdão, gente, a Dani acabou de me corrigir. A quarentena não são 5, são 3 anos, tá? Me corrijo agora. A quarentena... Não, são 3 anos, eu que me equivoquei. Aliás, a crítica é muito legal, né? Tipo, eu fui promotor, juiz a vida toda. Aí só durante 3 anos ninguém vai mais me conhecer. Isso tudo, toda problemática aí que eu apresentei pra vocês, vai tudo resolver em 3 anos. Não vai. Tem gente que alega, e com toda razão, que essa quarentena tinha que ser maior, né? Pra não influenciar os julgamentos que ele tá atuando. Enfim. Gente, só então corrija essa informação no caderno, tá? Quarentena de 3 anos, não de 5. Tá? Obrigado, viu, Dani? Desculpa aí. Beleza. Quinta impedimento ou vedação. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Ou seja, não pode mandar para o promotor no fim do ano um carro de Natal, tá? Não pode mandar nem cesta básica, tá? Inclusive a Luzia, que é professora aqui, todo mundo já conhece, ela conta um caso quando ela era funcionária pública que ela recebeu, aliás, com um promotor ou ela recebeu um panetone no fim do ano e ele ficou desesperado. Eu não posso receber nada. E todo mundo, gente, mas é um panetone, a gente come aqui e tal. Não, ele ficou desesperado. Ou ela, eu não lembro do caso, mas era um panetone e não pode receber. Porque, gente, convenhamos, você é promotor de justiça, você atua em nome da sociedade, você é muito bem remunerado.
para fazer o que você tem que fazer. Ninguém precisa te recompensar mais por isso. Seria muito estranho que as ações de determinado... estou processando aquele prefeito, e o prefeito começou a ganhar todas as ações. E o promotor trocou de carro, foi mais para Miami, né? Enfim, seria muito estranho que isso acontecesse. Então, para evitar, para preservar a moralidade, vedou-se o recebimento de qualquer contribuição, auxílio de pessoa física ou jurídica, né? Isso aqui no Brasil é muito patente. Vocês vão ver agora um adendo, né? Até efeito de curiosidade. Vocês, por exemplo, vocês já assistiram o Batman 2, que é o do Coringa? Que é o do ator que morreu, que tem o Harvey Dent? Vocês vão ver que naquele filme, o Harvey Dent, ele é promotor, né? Como se fosse o prosecutor, né? E ele faz campanha para arrecadar fundo. Por quê? Porque lá o promotor de justiça é eleito. Então lá ele faz campanha, lá ele precisa de dinheiro para receber. Lá nos Estados Unidos, aqui o promotor é concursado, beleza? Último impedimento ou vedação, é vedado, é impedido o promotor, o membro do Ministério Público, de exercer outras funções que lhe forem incompatíveis com a sua finalidade, sendo vedada a representação judicial e a consultoria jurídica em entidades públicas. O que isso significa? Que o Ministério Público não é órgão de consultoria. Você, nossa, nunca ouvi falar isso. Vou dar um exemplo. Tribunal de Contas, alguém já ouviu falar? É um órgão do poder legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão do poder legislativo, responsável por fiscalizar as contas dos municípios, enfim, as contas em geral. O Tribunal de Contas é um órgão consultivo. O que isso quer dizer? Vamos supor que o prefeito quer contratar determinado serviço sem licitação. Lá dentro da prefeitura, assim, ele está de boa fé, vamos pressupor a boa fé. Ele realmente acha que não tem problema. Só que se ele contrata, na boa fé mesmo, achando que não precisava fazer licitação, o Tribunal de Contas julga a conta e fala que ele tinha que ter feito licitação, ele toma na cabeça. Toma, tem que pagar a multa se não perder até o cargo. Para evitar essa situação, o prefeito manda uma consulta para o Tribunal de Contas. Fala, tribunal, a situação é essa, gostaria, o Tribunal de Contas, tá? Que não é órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Contas, gostaria de fazer, porque o Poder Judiciário também não é órgão de consultoria. Tribunal de Contas, gostaria de fazer tal contratação, não gostaria de fazer licitação pelas seguintes razões. É possível? O Tribunal de Contas vai emitir um parecer para ele. Olha, nesse caso é possível sim, nesse caso não. E aí ele segue o que o tribunal está falando para evitar a dor de cabeça. O promotor de justiça, o Ministério Público, pode emitir parecer a respeito das coisas? O prefeito, a Câmara Municipal, o presidente da República pode pedir um parecer para o Ministério Público? Não pode. É vedado a consultoria jurídica de entidade pública. Beleza? Alguma dúvida? Agora a gente vai falar um pouco das funções institucionais do Ministério Público. Nossa, graças a Deus, né? Porque eu estou aqui desde as 2 horas da tarde, a aula é sobre isso e só agora que ele chegou. No Natal das funções institucionais. Mas a gente precisava dar uma abordada em que também cai na prova, certo? Funções institucionais do Ministério Público são basicamente 2. Funções típicas e funções atípicas. Juro pra você. O que são funções típicas? São aquelas listadas, não taxativamente, a título exemplificativo, no artigo 129 da Constituição Federal. 129. E estão relacionadas à função institucional do Ministério Público. Quais são as funções institucionais do Ministério Público? A gente lembra? Defesa da ordem jurídica, o que mais? Isso vai cair na prova de vocês, estou sentindo que vai. O que mais? Defesa da ordem jurídica. Interesses sociais. Direitos fundamentais, direitos individuais indisponíveis e do regime democrático. Então vamos lá, pela ordem: defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos direitos individuais indisponíveis. E as funções atípicas? São aquelas que não estão relacionadas
as funções institucionais do Ministério Público, mas que, por determinação constitucional ou legal, também são de sua incumbência. Ou seja, não tem nada a ver com a defesa da ordem, nada a ver com a defesa do regime democrático e tal, mas é o Ministério Público que vai fazer porque a Constituição ou a lei assim quis. Artigo 129, deixem abertos para irem acompanhando. 129 da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público. Primeira, que é a que vocês mais vão fazer quando vocês passarem no concurso do estagiário. E olha, galera, de verdade, os cursinhos do Unisal ajudam mesmo a passar nesse concurso. Quando a gente fazia pelo centro acadêmico, agora o Bruno, enquanto coordenador, também está promovendo, a gente chegou a ter um índice de aprovação na região de 80% de aprovados da lista geral era de aluno de Unisal. 80%. Isso é um índice muito alto. E vamos manter isso aí. E eu acredito que vocês passem tranquilamente, beleza? E algo mais que vocês vão fazer. Já estou falando no futuro porque eu tenho certeza que vão. Primeira função institucional do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Essa é a primeira função. A ação penal, ela pode ser de 3 tipos. Pública, ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. A ação penal pública incondicionada, ela tem uma subdivisão. Vocês já viram em penal isso, né? O Hernani já falou isso pra vocês, o professor Hernani já falou isso pra vocês, né? Beleza, acho que já. Ação penal, porque cai na prova. A ação penal pública incondicionada é de titularidade exclusiva do Ministério Público. Houve um homicídio, quem vai promover a ação penal? Quem oferece denúncia? O Ministério Público e ninguém mais. Mas tem uma exceção. O Ministério Público tem um prazo para oferecer denúncia nas ações penais públicas. Se não, passa a ser uma ação penal, exatamente, subsidiária da pública. O que significa? Vamos por um crime de roubo. O crime de roubo é uma ação penal pública incondicionada. Eu fui roubado, eu registrei boletim de ocorrência, a polícia investigou e identificou os suspeitos. O Ministério Público faz o quê? Oferece denúncia, mas ele tem um prazo para isso. Se ele não oferece dentro do prazo, eu, vítima, contrato um advogado e o meu advogado vai atuar no lugar do Ministério Público com uma ação penal privada subsidiária da pública. Essa é a exceção, se o Ministério Público perdeu o prazo. Gente, vou dar uma dica para quem está entrando no Ministério Público e quem já trabalhou e já ouviu e sabe. É difícil respeitar esses prazos, tá? O trabalho é muito grande. O trabalho é muito grande. Mas não significa que as pessoas saem à torta e à direito contratando advogado, porque é caro. Você não vai contratar um advogado para promover uma ação penal privada subsidiária da pública. Vocês não vão fazer isso, porque o promotor de justiça vai fazer, fora do prazo, mas ele vai fazer, tá? Então, assim, ninguém faz isso. A Thalita, que é professora aqui do Unisal, diz: eu dou R$100 quem trazer de capa a capa xerox de uma ação penal privada subsidiária da pública. Porque não existe. As pessoas não fazem, tá? Então, não fiquem tristes se nunca verem isso na vida de vocês. Não fiquem tristes se perderem o prazo. Porque esse prazo promotor é impróprio. A única penalidade que ele vai ter de ele perder o prazo para oferecer denúncia é alguém poder oferecer no lugar dele, tá? Beleza? Segunda função institucional do Ministério Público. Só não sei se é importante, mas a ação penal privada, que seria subsidiária da ação penal pública, o cara entra não com uma denúncia, né? Entra com uma queixa-crime. Uma queixa, querela, né? Salvo engano, Sônia, salvo engano sim, eu não tenho certeza. Eu posso confirmar isso pra você. Porque a denúncia, a petição inicial da ação privada é a queixa-crime. E a denúncia é uma peça privativa do promotor de justiça. Então, salvo engano, eu preciso confirmar, se o promotor perde o prazo para oferecer denúncia, a ação penal privada subsidiária da pública oferecida pela vítima vai ser uma queixa-crime. Tá? Mas isso para você não precisa saber, porque você só vai oferecer denúncia enquanto estagiário do Ministério Público. Beleza? Se alguém oferece queixa-crime, o promotor de justiça atua como custos legis, como fiscal da lei, tá? Então, sempre que tem ação penal privada ou privada subsidiária da pública, o promotor de justiça vai estar atuando, mas só como parecerista, tá? Não vai ser ele o autor da ação penal.
Beleza? Beleza, Sônia? Beleza. Segunda função institucional: zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. É aquela história, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, faltou, o Ministério Público vai atrás, dá um jeito de suprir isso. Não é ele que vai oferecer o serviço, tá? Ele vai fazer isso judicialmente. 129, inciso 2. Todos eles estão no 129. São os incisos do 129. Terceiro, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e do meio ambiente de outros interesses difusos e coletivos. Então ele promove o inquérito civil e a ação civil pública. Uma coisa, a ação civil pública não é função privativa do Ministério Público. Há outros legitimados para propor ação civil pública também. Por exemplo, os próprios órgãos públicos da prefeitura, o governo do estado, né, o estado pode promover ação civil pública, né, seja para a defesa, para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e assim por diante. Inclusive as associações, tá? Associações privadas. Ó, bora fazer uma associação, a gente faz aqui um estatuto, registra ali, depois de 1 ano ou 2 anos constituído, pode promover a ação civil pública regularmente, tá? O inquérito é privativo. O inquérito investigar, porque assim, é até uma questão do bom senso. O inquérito é um procedimento administrativo que tem poderes de requisição. Aí imagina você, Dani, vai assinar uma requisição para liberarem determinado documento. Eles vão olhar e falar, não, entendeu? Agora outra coisa é eles receberem uma requisição oriunda de um inquérito do Ministério Público, eles vão falar, tá bom, entendeu? Porque o Ministério Público tem essa incumbência, tá? É igual eu falei, uma decorrência do óbvio, porque é investigativo, para você requisitar, você tem que ter poder para requisitar, e o privado não tem isso. Mas a ação penal, a ação civil pública, pode ser promovida pelo particular, pelas associações constituídas há mais de 1 ano, tá? Para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente, interesses difusos e coletivos. Outra função, quarta função. Só a título de curiosidade são 9, tá? Isso também precisa estar bem claro para vocês. Então leiam em casa o artigo 129. Outra função. Promover a ação de inconstitucionalidade ou a representação para fins de intervenção da União nos Estados e dos Estados nos municípios, nos termos desta Constituição. O que significa isso? ADIM. Isso tudo quem vai fazer é o Procurador-Geral da República, mas, ou seja, uma incumbência da instituição Ministério Público, ou a representação para a intervenção da União nos Estados. Nosso Pacto Federativo, vocês já estudaram isso de Direito Constitucional no 2º ano, mas é só para retomar. Nosso Pacto Federativo da União, os Estados e dos municípios, um não pode interferir no outro, salvo as hipóteses previstas na Constituição. A União nunca pode interferir nos municípios, só os Estados nos municípios, e a União só pode interferir nos Estados, mediante provocação do Ministério Público. Enfim, as hipóteses, se vocês quiserem dar uma lida, pode ser, mas é muito difícil que eles vão cobrar as hipóteses de vocês, tá? Mas também isso é função institucional do Ministério Público. Isso tem a ver com zelar pelo regime democrático e tudo mais, né? Quinta função, defender judicialmente os direitos e interesses, olha, de quem? Das populações indígenas, certo? Sexto, expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, Dani, é o que a gente falava, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar específica. Tem uma lei, que é a lei da ação civil pública, mas tem a lei também, a lei orgânica do Ministério Público, que vai disciplinar a forma que vai se dar essa requisição, tem que ser assinado pelo promotor de justiça, enfim, tem uns procedimentos de como funciona. Não sei se é matéria de vocês, acredito que não. Sétima função, exercer o controle externo da atividade policial, isso aqui é importante, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. O controle externo da polícia, o que significa isso? O Ministério Público é o órgão responsável por fiscalizar os corpos de polícia, civil, militar e assim por diante. Ele é o órgão responsável por fiscalizar as atividades externas.
O que significa isso? Se o policial, na hora de prender, cometeu abuso, se o policial, na hora de apreender mercadoria, levou uma parte para casa, ou seja, são atividades relacionadas ao exercício de polícia. Por quê? Ele não faz o controle administrativo. Quem está levando, por exemplo, será que o delegado de polícia que administra aquela delegacia está administrando bem o dinheiro lá? Isso não é ele que vai fazer. Não é o Ministério Público. Ou, nosso delegado de polícia, ele estava fazendo um excelente trabalho aqui. Aí colocaram ele em outro lugar no estado. Vou investigar. Não, isso é atividade administrativa, isso é atividade interna. Não é ele quem investiga, tá? Porque não é ele quem controla. Por uma razão, o delegado de polícia, o Ministério Público é autônomo, independente, não subordina nenhum poder. Os delegados de polícia fazem parte do Poder Executivo, estão à disposição do chefe do Poder Executivo. As secretarias de segurança pública que vão fazer essa administração, certo? E, por conseguinte, quem vai fazer a administração do dinheiro, né, da atividade interna administrativa, são os tribunais de contas, tá? Oitava função institucional do Ministério Público: requisitar diligências investigatórias. Isso aqui dá maior discussão e eu já apresento para vocês. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquéritos policiais, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Por que dá discussão? Uma discussão tremenda. Há uma parte majoritária na doutrina processualista e que inclusive foi confirmada recentemente numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Ministério Público pode ele mesmo fazer investigações penais. Porque o que a gente leu no inciso lá de cima? Que as investigações na esfera civil ele pode fazer. E as investigações na esfera penal, esse inciso diz o seguinte, que ele requisita a instauração de inquérito policial. E quem faz? Quem toca o inquérito? Quem toca a investigação? Os delegados de polícia. Tá? Então há uma discussão na doutrina que diz: o Ministério Público não pode ou não pode investigar matérias de natureza penal. Esmagadora doutrina, confirmada agora por recente posição do Supremo, diz que pode, por interpretação extensiva do artigo de cima. Quem pode o civil vai poder o penal, até para cumprir as próprias funções institucionais. Há doutrinadores, principalmente delegados de polícia, que sustentem o contrário, que a função investigativa penal do Ministério Público é inconstitucional, tá? Por faltar previsão na própria Constituição. Não é o que se aceita hoje a maioria, tá? Mas há quem sustente, muito bem fundamentado por essa função, né? O Estado só pode atuar, o que alega esse campo, essa vertente? Que o Estado só pode agir nos termos que a Constituição manda. A Constituição manda investigar? Não, então, está investigando por quê? Pede pra gente que nós investigamos, tá? Era a tal da PEC 37, que surgiu uma discussão uns 2 anos atrás. Vocês lembram desse assunto? O que previa a PEC 37? Dizer de modo expresso que o Ministério Público não podia investigar. Então há muitas associações de delegados de polícia que estavam apoiando isso, porque isso ia enobrecer mais ainda a função deles, né? É uma função muito nobre. Mas a PEC morreu porque a população e até o Supremo entende que investigar não é bom? É ótimo, a gente descobre as falcatruas. Mensalão, Lava Jato, foram investigações que iniciadas pelo Ministério Público e corroboradas pela Polícia Federal, mas que foram iniciadas pelo Ministério Público e foram muito importantes. Então, se é para aumentar o interesse público, não tem por que a gente proibir, beleza? Nona e última função institucional do Ministério Público: outras funções que lhe forem conferidas pela lei e por suas que forem conferidas pela lei, desde que compatíveis com a sua finalidade. Aí entra a decisão do Supremo e da corrente processualista, que entende que o Ministério Público pode investigar, porque é compatível com a sua finalidade. Beleza? Dúvidas? Comentários? Quer que volta? Está muito rápido. Mas aí, o que é aceitado doutrinariamente fica como verdade? Não só doutrinariamente, hoje é jurisprudencialmente. Os próprios juízes já entendiam que as investigações penais promovidas pelo Ministério Público eram válidas. E o Supremo, este ano, num julgamento, se eu não me engano, até de uma DIN, que questionava isso. Não era uma DIN, devia ser um recurso extraordinário com repercussão geral.
afirmou o entendimento. É constitucional a investigação feita pelo Ministério Público. Mas isso interfere no inquérito policial? Não, importante, entendi o que você perguntou. Não interfere. Assim, não muda o que já é hoje. Porque os inquéritos policiais continuam sendo de competência dos delegados de polícia. E continua sendo o seguinte, se o promotor que vai oferecer a denúncia entender que aquele inquérito não está suficientemente instruído, está faltando investigação ali, ele pode pedir para o delegado de polícia fazer. Então, o que ele faz? O delegado envia o inquérito, quando conclui, manda para o promotor de justiça oferecer denúncia e o promotor analisa. O promotor pode estabelecer uma cota. Ele vai fazer o quê? Requeiro que retornem os autos à delegacia para que tal testemunha seja ouvida também. Ou que seja perguntado tal coisa à testemunha que não foi perguntado e é importante. Aí o juiz vai falar o quê? Defiro quanto requerido pelo Ministério Público, retornem os autos à delegacia. E aí o delegado tem que cumprir. Então assim, a diferença é que um inquérito vai ser tocado pelo promotor sozinho. E o outro vai ser tocado só pelo delegado de polícia. Na real, 95%, tá? Não vou ser tão... 90% dos inquéritos são dos delegados de polícia. Tá? Não tirou a legitimidade dos delegados de polícia de investigar. Ainda bem, né? Porque eles são contratados para isso, né? São agentes do Estado que investigam, né? Mas é deles. Rezam as más línguas, aí é uma fofoca no meio jurídico, que o Ministério Público só gosta de investigar o que dá mídia. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Fato é que as investigações do Ministério Público dão muita repercussão. Mas aí tem as bocas pequenas que dizem que o MP só vai investigar o que dá mídia. Tá? O que não dá, eles não estão afim. Beleza? Fala. Se o SED, você falou do controle externo da atividade policial. Então, mas é relacionado à atividade... eu só perdi. É isso mesmo, a atividade investigativa, entendeu? Não é assim, não é internamente assim, hoje eu vou conceder férias para o funcionário, e concederam férias para um funcionário, ele não tinha direito, será que ele está recebendo dinheiro? Não, isso não. Tá? Essas atividades, ele tinha que recebeu 100 mil reais, era para ter comprado um carro novo, não comprou. Não, isso daí é âmbito administrativo, é interno. Isso, a atividade externa é puramente policial. Será que a polícia está fazendo as apreensões do jeito que tem que fazer? Eu, promotor, recebi uma denúncia que aquela delegacia, toda vez que prende alguém, dá choque. Então vou ter que ir lá investigar, certo? Porque isso é atividade da própria polícia que está sendo questionada, entendeu? Beleza? Agora vamos falar um pouco das funções atípicas do Ministério Público, ou seja, que estão relacionadas, mas eu acho que eu só vou mencionar, vocês anotam e dão uma lida. Não vai cair isso, tá? Pode ser que caia? Pode, mas é muito difícil. O que não pode cair, né? Só, enfim. Tudo pode cair, a partir do momento que está no edital, tudo pode cair, mas assim, é de só menos importância, mais efeito de curiosidade, e, enfim. Funções atípicas do Ministério Público são 3. A primeira é a defesa do interesse da União Federal. Defesa do interesse da União Federal. Artigo 95, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 95, parágrafo 2º da Constituição Federal. Segunda função atípica, ajuizar reclamação trabalhista. Está prevista no artigo 477, parágrafo 3º da CLT. Eu adoro direito do trabalho. Nossa. Ajuizar reclamação trabalhista. Se fosse o Bruno, esse é o tópico que ele ia mais falar para vocês, porque o Bruno é professor de trabalho e processo de trabalho, né? Artigo 477, parágrafo 3º da CLT. 477, parágrafo 3º, CLT. E a terceira função institucional atípica é substituir processualmente o réu revel. Está no artigo 90 do CPC atual. É bom falar CPC atual, porque ano que vem muda, né? Vocês já estão bem, né, com isso. Vocês estão vendo os dois nas aulas? CPC atual e o próximo?
Só o próximo? Não faz sentido, né? Porque vocês sequer vão mexer com o atual, né? Tá certo, eu vou me formar com o atual e não vou sequer trabalhar com ele. Olha que bacana, né? Mas tá bom. É a vida. 90 do CPC atual. Para concluir, é o último tópico, a gente vai falar do membro do Ministério Público. Ele que está aqui na base, ele que promove a ação, ele que vocês vão trabalhar, o cara que é gente boa, pode não ser gente boa, enfim. O promotor de justiça ou o procurador da República. Para vocês, no caso, que nos interessa, o promotor de justiça. Como que se ingressa numa carreira de promotor de justiça? Isso aí que está óbvio na cara de vocês é concurso público. Esse concurso público é conhecido como concurso público de provas e títulos. Por que de provas e títulos? Porque não é só prova que o promotor faz, que o candidato a promotor faz. Ele tem alguns títulos que serão submetidos à avaliação, que vai computar pontos para ele no final. Por exemplo, se ele já trabalhou no Ministério Público, de alguma forma, como estagiário, como oficial ou como analista de promotoria, vai contar ponto para ele no concurso também. Se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, são fatos da nossa vida. Se ele já foi jurado em júri, se ele já foi mesário na Justiça Eleitoral, enfim, vários fatos da nossa vida que podem contar pontos no concurso público. Dica de quem está se formando: vão procurar essas coisas. Vão ser mesário, vão ser jurado, entendeu? Porque dá pontinho. E façam um mestrado também, que dá uns pontinhos bacanas também nesses concursos, tá? Então, concurso de provas e títulos. Provas, pelo óbvio, são as fases da magistratura. Primeira, sem questões de múltipla escolha. Segunda, prova discursiva, com uma peça processual. Então, ele vai responder perguntas e ainda vai fazer uma peça, como se ele fosse promotor, igual a AB, né? Terceira fase, arguição oral. Então, vão sentar ele lá, uma banca de gente, pau, pergunta no cara, né? Quarta fase, análise da vida pregressa. Vão olhar se o cara era bonzinho. Vão fazer uma entrevista com o cara para saber se ele não é um terrorista infiltrado ali no meio. Não, é verdade mesmo. Fazer uma entrevista, se bate bem na cabeça, né? Porque o cara pode ser inteligente, mas não bater muito bem na cabeça, né? Fazer uma entrevista com o cara, análise da vida pregressa. E quinta fase, cara, são 5 fases. Para juiz é a mesma coisa, tá? A análise dos títulos. Beleza? Depois que ele aprovou, mas para ele prestar esse concurso, o que ele precisa ser? Qual que é o requisito? O único requisito. Tem que ser advogado? Não, ele tem que ser o quê? Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Você já tem que ter colado o grau, tem que ter vindo seu diplominha. Aquele diploma bonito que a sua mãe quer colocar lá no fundo, lá do seu escritório, aquele diploma ele vai ter que colocar uma cópia autenticada quando ele for... não quando ele for se inscrever, que se inscrever qualquer um se inscreve. Pagando a taxa barata de um concurso de R$280, qualquer um se inscreve. O problema é se ele passar, ele vai ter que comprovar que ele é bacharel em Direito, tá? Só ser bacharel em Direito basta. Eu me formo esse ano. Ano que vem, eu posso prestar e passar no concurso para promotor? Por que não? Ele vai ter que ter atividade jurídica comprovada. De quanto tempo? 3 anos. Ele tem que comprovar 3 anos de atividade jurídica contados após a colação de grau dele. Por que isso é importante? Porque uns anos atrás, tanto o Ministério Público do Estado de São Paulo quanto a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo contava quem era estagiário. Isso era muito da hora. Então, assim, a galera prestava concurso para estagiário para já sair com 2 anos. Você só precisava trabalhar mais um como advogado, como um outro concurso, aí você já podia prestar. Hoje não vale mais. Hoje a regra que vem tem que ser 3 anos a partir da colação de grau, tá? E deixa eu perguntar, depois que ele passa, aí tá, e outra coisa, o concurso que abre, ele presta concurso para promotor de justiça, esse é o nome do concurso? Não, é para um cargo que chama promotor substituto. Então os juízes e promotores prestam concurso para o cargo de juiz ou promotor substituto. Basicamente ele vai rodar o estado aonde está precisando de promotor, onde tem promotor tirando férias, está precisando lá em Rosana, é para Rosana que você vai, tá? Vão te dar um dinheirinho, falar, tó filho, vai, chega lá. Amanhã tem um júri 9 horas para amanhã, eu tô te avisando hoje 5 horas da tarde, você tem que estar lá em Rosana. Aí você se vira para chegar. Aí depois de quantos anos que ele vitalicia? 2 anos, muito bem, 2? Eu achei que você tinha feito assim, eu falei 4? Não, 4 não. 2 anos ele vitalicia.
Onde mora o promotor de justiça? Onde ele pode morar? Ele mora em onde ele quiser. Vamos supor, eu sou promotor aqui em Lorena e eu tô a fim de morar... Onde você mora, Dani? Em Itaiandu. Tô a fim de morar lá em Itaiandu, em Minas. Pode? Não? Sim? Pode? Não? Pode, o chefe dele? Regra, não pode. Regra é, o promotor de justiça vai morar na comarca onde ele atua, salvo uma exceção. A pedido dele, motivado por interesse público, ou enfim, e autorizado pelo Procurador-Geral de Justiça. Se ele quiser morar em outro lugar, tem que ter um motivo plausível para ele querer morar em outro lugar. Tá? Vou te dar um exemplo que geralmente acontece. Promotor de cidade litorânea, praiana. Por quê? O promotor mora numa cidade do litoral. Você acha que ele não vai na praia? Claro que ele vai. Claro, a gente não deixa, o pessoal não deixa de ser gente quando passa no promotor, quando passa no concurso para ser promotor, juiz, promotor. Só que uma coisa é o seguinte, você ir na praia onde todo mundo te conhece, porque você trabalha, porque você vai encontrar funcionário do fórum, você vai encontrar gente que você viu na audiência, você vai encontrar réu que tá solto, ó, que delícia, hein? Ó, perigão, né? Ou você vai numa praia, perto da sua casa, que ninguém te conhece. Geralmente, pode ser há outras circunstâncias, sim, esse é um exemplo que eu tô dando para vocês. Porque, até onde me chegou, onde me contaram. Que a promotor, por exemplo, se eu sou promotor na comarca de Caraguatatuba, eu vou pedir para morar na comarca de Ubatuba. Porque lá eu posso na praia viver normalmente, sem encontrar ninguém, fazendo o meu Cooper diário. Né? Beleza, galera? Mas não pode? Você pode morar em outra cidade, desde que tem que fazer isso. E tem que ser justificado. Ah, porque minha família é de lá. Não me parece alguma coisa muito plausível, né? Beleza? Perguntas, de uma forma em geral?